Este é Kang Hambit. Ele recebeu uma missão de uma deusa travessa. No entanto, já morreu 55 vezes. Pelo menos ele sempre reencarna, em todas essas vidas, até serviu no exército várias vezes. Mas o que aconteceria se um cara assim entrasse em um jogo online e começasse a fazer live stream? Ele não só faz apostas ousadas com seu público, como também os insulta brutalmente. Ataca NPCs, engana outros jogadores e sempre está com seu amigo gay. De alguma forma, ele explora o jogo e consegue uma habilidade épica tão absurda que todos começam a comentar no fórum, e ele até conquista uma NPC muito bonita. Mas claro, quando sua mãe puxa o cabo da internet e ele é forçado a sair do jogo, seu público o zomba como em qualquer lugar. Você está perdendo aura por causa da sua mãe. Quando ele volta, o chat já está uma loucura querendo saber sobre a habilidade épica. Sua audiência explodiu, mas agora vou contar a história desde o começo. Porque, claro, há um contexto por trás desse jogo. Por que você é gay? A missão de salvar aquele mundo da morte foi dada por uma deusa a um escolhido. Então ele se esforçou ao máximo para alcançar esse objetivo. Aparentemente, a luta finalmente havia terminado, mas todos tinham desaparecido. Era possível ver rastros de líquido vermelho por todo o chão. O cansaço era evidente nos olhos do garoto, que não conseguia nem se mover. Seu único desejo era descansar um pouco e assim ele falece. Os números de regressão, posse e reencarnação de Kang Hambit eram extremamente altos. Ele não aguentava mais aquele ciclo sem fim, que já chegava a 55 tentativas. Provavelmente, outro ciclo de dor e sofrimento começaria. Nesse momento, a deusa disse a Hambit que aquela tentativa tinha sido bem longa. Ela queria mudar para a reencarnação, mas o garoto já estava farto de tudo isso. Aquele ser sem expressão era na verdade uma deusa que havia sequestrado o garoto para aquele lugar desprezível. Ele não lembrava exatamente tudo o que tinha acontecido. Mas a deusa, após sequestrá-lo, o jogou em outro mundo, dizendo para encontrar um certo aeroporto e salvá-lo do perigo. E assim começou esse inferno sem fim de mortes agonizantes. Mas de qualquer forma, ele não conseguia encontrar uma única pista sobre o que aquela palavra significava. Assim, Hambit perde a paciência e diz à própria deusa para ir procurar aquilo sozinha. Mas isso era impossível para ela, pois resultaria na destruição de todo mundo. Após ouvir o argumento do garoto, a senhora comenta que a restauração física e mental dele estava funcionando perfeitamente. De qualquer forma, ela não estava errada. Afinal, sempre que Hambit voltava àquele lugar, seu corpo e mente eram instantaneamente curados. As memórias agonizantes ainda permaneciam, destruindo sua sanidade, e o trauma acumulado o levava ao limite. Como se não bastasse, a deusa pergunta mais uma vez se poderia iniciar uma nova regressão. Mais uma vez, ela não entende a ironia na resposta do garoto e responde de forma boba. De repente diz que está brincando e deixa Hambit bem confuso. Ele havia se esforçado para cumprir a missão, e por isso recebeu o direito de voltar ao seu mundo original. Mesmo após falhar várias vezes, ele aprendeu com a jornada e não precisava mais se preocupar. Portanto, a Deus o enviaria de volta para casa. Ainda bem confuso, o garoto pede que ela espere porque ainda tinha várias perguntas a fazer. Hambit foi usado como objeto pela deusa, mas em troca ele ganharia um grande poder e ela estava ansiosa para ver o que ele faria lá. Do nada, Hambit acorda com sua mãe, que avisa que ia trabalhar. Pouco a pouco ele se levanta, bem debilitado por causa da ressaca. Já se passaram 18 meses desde que voltou ao mundo real. Depois de tanto tempo revivendo as regressões, suas memórias estavam confusas, mas começavam a voltar aos poucos. A deusa o sequestrou no dia anterior ao seu alistamento militar e assim, 18 meses se passaram, e ele foi dispensado no dia anterior. Só de pensar nisso, Hambit ficava muito irritado. Se contasse todas as vezes que serviu no exército em suas vidas passadas, essa já seria a sexta. Graças à deusa, Hambit não conseguia se adaptar à vida moderna e enfrentava várias dificuldades, chegando a temer seu futuro. Depois de um tempo descansando e lamentando, ele decide que é hora de agir. Ao checar seu celular, Hambit percebe que seu amigo o convidava para beber novamente. Ele responde que está velho demais para essa rotina juvenil. Após essa resposta, seu amigo começa uma série de provocações, mas de certa forma, Hambit gostava do cara que o ajudou quando ele foi pro exército. De repente, o cara informa que não queria beber naquele dia porque tinha um presente para ele. Com isso, o garoto fica bastante curioso sobre o que poderia ser esse presente e decide encontrar o cara. Kyo Yeon-woo foi seu superior no exército por 4 meses, apesar de ser 5 anos mais novo. Já na mesa da sorveteria, os dois falam sobre condicionamento físico após atividades exaustivas, mas o que mais interessava Hambit naquele momento era o presente, e até agora não havia nada. Então Hyung se levanta da mesa com a intenção de sair. Pensando que tudo não passava de uma mentira, seu amigo para e menciona o projeto de registro de jogo, com um cartão de nível 2 em mãos. Com esse presente ele poderia conseguir o equipamento de VR e jogar em casa com uma sincronização incrível. Custava cerca de 5.000 won, mas para Hyung era completamente grátis.
Então o garoto parece recusar o presente, pois tinha que trabalhar duro devido à situação em que se encontrava. Fazer dinheiro era a prioridade de Hyung, e ele não podia perder tempo jogando. Jogar e se divertir não colocava comida na mesa, e a prioridade até então era outra. Enquanto puxava o cabelo de Hyung, Ju informa que dependendo de como jogasse, ele poderia até ficar rico. O garoto poderia ganhar centenas de milhões só se divertindo, segundo ele. Depois de ouvir isso, Hyung para de brincar sem graça para prestar mais atenção e se desculpa com o amigo. Segundo Ju, o desenvolvedor do RP era uma equipe bem conhecida e a vontade do fundador Michael Welton foi revelada, causando um grande alvoroço. Ele daria todos os direitos ao primeiro jogador que conseguisse vencer o jogo, e isso alimentou a competição, fazendo o valor das moedas virtuais disparar. E os guias de estratégia que realmente ajudavam os jogadores a vencer o jogo estavam sendo vendidos pelo preço que os vendedores quisessem. Até grandes conglomerados estavam investindo pesado para formar equipes dedicadas. Mas isso não significava que jogadores solo estavam fora de questão. Depois de tanta insistência, Kyung concorda em embarcar nessa empreitada com seu amigo, que fica muito entusiasmado. Sem hesitar, ele decide que era a hora certa de colocar o plano em ação. Ao chegar ao local, Kyung fica impressionado com o número de pessoas lá. Primeiro de tudo, eles precisavam comprar um guia para iniciantes. O protagonista estava bem perdido sobre o assunto e o RP não perdoava os novatos. Por isso, um jogador chamado Aventureiro A escreveu um guia para iniciantes que se mostrou bastante útil naquela fase do jogo. Incentivado por seu superior, Jung concorda em comprar o livro, mas primeiro decide dar uma olhada no conteúdo. De repente, ele se assusta com algo. A deusa estava sussurrando em seu ouvido naquele momento, dizendo que estava ansiosa para ver seus próximos passos. A missão provavelmente seria mais uma vez tentar encontrar o aeroporto. Jung não entendia o que tudo isso significava e por que a deusa o havia deixado ir. Ela nunca quis libertar a criança daquele inferno, mas de repente mudou de ideia. Enquanto segurava o livro e pensava nisso, Kyung é chamado pelo amigo. Ele estava muito quieto e pensativo porque tinha uma pergunta. Ele queria saber se Ju tinha alguma informação sobre um suposto Time Zero. Todos conheciam esse grupo, mas ninguém sabia realmente nada sobre eles. O CEO cuidava de todos os assuntos públicos sozinho, e o número de funcionários era confidencial. Kyung achou isso bem suspeito e até correlacionou esses fatos com a deusa. Para ele, o mundo para o qual ela o enviou não era um jogo simples. A sensação repugnante de tirar uma vida pela primeira vez era real e sentida na pele. Kyung tinha medo de voltar a um lugar que poderia ser o mesmo inferno, pois o desespero de repetir aquela vida sem fim ainda estava gravado em sua mente. Mas, de qualquer forma, esse era o único jeito de acabar com esse tormento. Então, Kyung pergunta ao amigo quanto tempo levaria para conseguir os acessórios com aquele amuleto. Ju responde que eles entregam no mesmo dia e que ele precisava do telefone do protagonista para baixar alguns aplicativos. Agora, era quase obrigatório para Hyung comprar aquele livro, já que ele o havia amassado completamente. Ju então se despede do garoto e promete esperar por ele para começar. Pensando nos acessórios, Hyung apenas diz que tentará ser o mais rápido possível. Ao chegar em casa, o protagonista percebe que a caixa finalmente havia chegado. Dentro daquele pequeno pacote havia um console de videogame de valor exorbitante. Muito ansioso, Hyung começa a mexer em todo o equipamento dentro. Ele ainda tinha um pouco de tempo antes da mãe chegar, então decide testar a coisa. Depois de colocar todo o equipamento tecnológico, Hyung se deita na cama para iniciar o processo. De repente, várias janelas aparecem e o garoto percebe que tudo é muito realista. Vendo que a janela de configurações não apareceu, Hyung decide reiniciar o simulador, acreditando que era apenas um bug. Ao clicar no botão do sistema, várias mensagens de erro perturbadoras aparecem e o jogo é iniciado. De repente, Hyung se encontra em um lugar completamente diferente. Fazia muito tempo desde que ele pisou na cidade portuária de Edlin. Notando uma janela ali, o protagonista se aproxima para ver seu reflexo. Ele então percebe que estava exatamente como na sua regressão final. Ao passar a mão pelo rosto, suas mãos ficam pintadas de vermelho, como se fosse uma mensagem oculta da deusa, provavelmente dizendo para ele recomeçar. De repente, um painel aparece com mensagens de um jogador. Assim, Hyung percebe que era o nome de usuário de seu amigo. Finalmente, Siloper aparece, e o protagonista reconhece seu parceiro. Hyung é então questionado por não ter personalizado seu avatar e diz que foi um acidente. Outra coisa que não estava certa era o nome de usuário do protagonista. Ao abrir as informações do personagem, ele percebe que foi nomeado Dragão Negro. Lauper ri muito desse apelido bobo e constrangedor. Kyung não escolheu esse nome, mas não poderia mudá-lo nunca mais, pois estava diretamente ligado às suas informações biométricas, e ele teve que aceitar esse fato. Ele não aguentava mais aquele idiota rindo da situação e decide checar aquelas notificações.
Havia uma proposta para Lauper transmitir sua jogatina ao vivo, usando o gravador integrado do jogo. O loiro seria o anfitrião, e Jung só precisava jogar para ficar com 60% dos lucros se as transmissões viralizassem. Sem outras opções, o protagonista se vê forçado a aceitar essa proposta. Lauper só queria que seu amigo confiasse no processo. Assim, o loiro inicia a transmissão apresentando a dupla ao live stream. Nos comentários, as pessoas zombavam muito do nome Dragão Negro e menosprezavam completamente o usuário. Eles faziam isso para irritar Jung, mas seu amigo queria que ele apenas se concentrasse em ganhar dinheiro naquele momento. Então o protagonista para de se importar com os haters e decide avançar no jogo. Nesse momento, ele precisava escolher 3 habilidades e torcer para conseguir os poderes que dominou em suas várias regressões. Lauper, por sua vez, estava animado com as escolhas do sistema. Depois que Jung clica no cartão, um enorme clarão de luz toma conta do lugar. Após isso, os dois ficam olhando por alguns segundos sem entender nada, enquanto os curiosos no chat não paravam de comentar. Eles encaravam aquelas informações de boca aberta, especialmente Lauper, e os espectadores não conseguiam acreditar na sorte do protagonista, acusando-o de trapacear. Ninguém conseguia entender como Jung havia feito aquilo, nem mesmo ele. Totalmente confuso, ele começa a pensar que havia algo errado com seu poder. Com um olhar eufórico, Lauper diz que aquela habilidade era oculta, e não havia apenas uma ou duas. O que aconteceu era quase impossível, e ninguém além do loiro acreditava naqueles ícones sem precedentes. Enquanto Lauper estava eufórico mostrando isso aos seguidores, Jung reconheceu algumas das habilidades que seriam suficientes para começar. Ele as usaria como um impulso para melhorar e descobrir as diferenças entre o mundo que conhecia e aquele lugar, já que isso provavelmente estava ligado à deusa. Então o protagonista decide começar com magia de fogo, já que era mais básica. Depois disso, ele pergunta a Lauper onde a dupla conseguiria suas missões. Vendo que seu amigo escolheria a habilidade mágica, o loiro fica um pouco preocupado. Nesse momento, o chat criticava a decisão tola do garoto, o que estava o irritando. Segundo Lauper, o mais importante naquele jogo era a proficiência. Por causa disso, a magia se tornava uma habilidade difícil de dominar em comparação com as outras. Além disso, uma estrelinha apareceria quando o jogador maximizasse sua proficiência, mas até lá, não havia como verificar a acumulação. Jung se lembrava bem disso e sabia que precisaria se esforçar para aprender algo novo. Entre elas, a magia era mais difícil e exigia escolher um bom mestre. Ao perguntar sobre a escolha de um mestre, Jung deixa seu amigo um pouco confuso. Sendo leigo, o protagonista achava que teria alguém para ensiná-lo os truques de magia. Notando a reação negativa dos espectadores no chat, Lauper pede paciência. Então ele explica que o jogador ganharia um livro que permitia aprender habilidades assim que as missões fossem completadas. O protagonista logo achou essa solução muito mais conveniente do que a outra, porque no passado passou por situações muito difíceis com um instrutor arrogante. Ao chamar seu amigo para ir à loja central, Jung o deixa perplexo por saber disso. Lá ele poderia comprar magia de fogo de um mercador trapaceiro chamado Júlio. Como não tinham escolha e precisavam do livro, essa era a única alternativa. Mas Jung não confiava no trapaceiro, que aplicava golpes em cada venda. Divertido ao ver o protagonista em pânico, um espectador faz uma doação e Lauper agradece bastante feliz. Jung também ganhou 500 won com essa doação e parecia impactado ao ver as coisas dando certo. De qualquer forma, nesse estágio do jogo, 1000 won não era muito. Mas qualquer quantia era bem-vinda, e Jung até brinca que a vida do amigo não valia nem essa quantia. Por fim, decide ir até Júlio para conseguir a magia de fogo. Depois de chamar o protagonista, Lauper nota um comportamento estranho dele. Então Rai revela que quer encontrar um mestre de magia. Lá no painel ele encontra um chamado Atselol e Lauper lhe dá alguns conselhos, pensando que era só uma paquera. Segundo as informações, essa garota era apenas uma NPC de missão, que roubava jogadores e desaparecia num piscar de olhos, aproveitando-se de sua beleza. Mesmo assim, Hiru decide ir até Atselol para ver se tudo isso era realmente verdade. A reação do chat a essa decisão é instantânea, e o protagonista fica muito pensativo. Assim, ele muda de ideia e decide ir até Júlio, seguindo o caminho sugerido pela multidão. Vendo que conseguem persuadir o garoto, o chat vai à loucura, e Hiru aceita o novo desafio embaraçoso. Por fim, os dois decidem seguir em frente, mas o protagonista é questionado sobre o atalho que escolheu. Lauper parecia confiar no amigo, que seguia os caminhos por instinto. Finalmente, chegam ao local e avistam o tal Júlio, fazendo Hiru cerrar os punhos. Memórias horríveis voltam à mente naquele momento. Ao perguntar sobre os NPCs, Hiru descobre que as coisas eram bem liberadas. De repente, o protagonista parece ficar muito irritado e entra na loja. Agindo de forma inocente, o vendedor recebe o cliente, mas é imediatamente pressionado e questionado sobre seus negócios suspeitos. Da entrada da loja, Lauper assistia tudo com incredulidade às ações do Dragão Negro.
Júlio parece não entender o que estava acontecendo e implora para ser solto. Após esse susto, o garoto finalmente o solta. Assim, o comerciante tem a chance de se desculpar, dizendo que havia vendido o último livro recentemente, mas poderia recomendar outra loja em troca de um favor. Enquanto Júlio estava distraído, um ladrão supostamente entrou em sua loja. Para ele, isso parecia obra de seu rival, o comerciante Adil Blau, e ele precisava de ajuda para prendê-la. A nova missão do protagonista era recuperar a bolsa de dinheiro roubada e capturar o culpado. Mas ele provavelmente não aceitaria essa proposta, que parecia uma completa mentira. Adil Blau era seu verdadeiro mentor. Mas como ele havia treinado com ela, foi preso em sua primeira jogada. Por causa de provas plantadas e soldados comprados, qualquer defesa era inútil contra as acusações de roubo. Se completasse a missão, Hiru ganharia um livro de feitiços, e o ladrão nunca mais sairia da prisão. Além disso, a Adil Blau seria responsabilizada por todos os crimes envolvendo a loja. Júlio esperava que o protagonista aceitasse a proposta, mas ele simplesmente passa por ele em direção à mercadoria. De repente, Hiru começa a destruir toda a loja, deixando Júlio e Lopper desesperados. Então ele pega uma bolsa de dinheiro e diz ao golpista para calar a boca. Essa era a prova de que esse cara estava mentindo sobre o roubo. A missão agora era prender o golpista Júlio, e a recompensa seria 500 moedas de ouro. Percebendo que foi descoberto, o comerciante fica vermelho de raiva, dizendo ao protagonista para sair de sua loja, e os espectadores ficam atônitos com a revelação. Sem pensar duas vezes, Hiru dá um chute na cara do mentiroso, fazendo-o voar. Enquanto a multidão discute no chat, um soldado bastante irritado entra na loja. Enquanto a cena se desenrola, o golpista é levado pelos guardas e preso, jurando que não fez nada. Sim, Hiru percebe a diferença entre um jogo e um mundo paralelo, pois naquela época, ele teve que lutar contra os guardas comprados e entregar Júlio a alguém de confiança. De repente, o painel do sistema aparece, informando que uma nova missão seria desbloqueada quando o jogador viajasse para a loja geral de Adil Blau. Enquanto Hiru estava quase certo de que isso não era mera coincidência, Lopper o chamava euforicamente, exigindo explicações sobre o que acabara de acontecer. Logo, o protagonista decide inventar algo para contar ao amigo. Segundo Hiru, essa trama era muito parecida com a de um romance, e por isso ele arriscou. Felizmente, Lopper acredita na história, já que seu amigo costumava falar sobre isso o tempo todo no exército. De repente, um usuário anônimo doa 10.000 won, e o loiro pula de alegria. Ele então aproveita para elogiar seu parceiro, que era ótimo em deduções, e isso faz os espectadores pararem de falar mal dele. Para Hiru, fazer streaming estava se provando uma experiência maluca, e ele só queria aproveitar as partes boas, deixando tudo isso totalmente nas mãos de Lopper. Finalmente chegam à loja e o loiro percebe que Adil Blau era um NPC muito bem conectado. Ela estava sendo tratada como uma criminosa pela maioria dos jogadores de forma muito injusta, mas para Hairuts ela era uma boa pessoa. Há muito tempo, o protagonista costumava pedir trabalho a jovem. Por bondade, ela deu ao preguiçoso uma oportunidade de começar a fazer algumas tarefas na loja. Mesmo com seu tom duro, Azubel parecia se importar com o garoto. Um dia, entregou um livro e recomendou que ele estudasse magia para melhorar de vida. Infelizmente, Azubel acabou sendo presa. Mas ela nunca culpou o garoto e prometeu se vingar do maldito rato que fez isso. Ela disse isso e acabou queimando até a morte, se tornando uma memória preciosa e dolorosa para o protagonista. Depois de ter essas lembranças e se perder em pensamentos, Shain finalmente reúne coragem para entrar na loja. Ele imediatamente se depara com a garota, que parece um pouco triste. Ao vê-lo, ela se surpreende ao notar um rosto novo por ali. Então, ela pergunta se o garoto sabia com quem estava falando. Shain diz que é novato e que veio até ali aprender magia com ela. Sabel resiste a esse pedido porque não tinha motivos para ensinar alguém que nem conhecia. Assistindo a essa cena, os espectadores estavam eufóricos, e Haim já tinha um plano para contornar a situação. De repente, a garota reconhece que aquele garoto era o chamado Dragão Negro. Haim afirma ser o garoto que derrubou o golpista Júlio, que tentou incriminá-la. Zubel sabia que aquele homem era um lixo e que causaria problemas. Então a garota agradece ao garoto porque, graças a ele, ela saiu de uma situação muito complicada. O protagonista fica feliz com essa gratidão, especialmente porque ele também odiava o cara. Júlio parecia um golpista e dava para perceber só de olhar para seu rosto. Então Azubel volta ao assunto de ensinar magia a Ryan, mas ele a interrompe antes que ela possa continuar. Do nada, ele pergunta se ela estava procurando uma cura. Ele sabia disso porque tinha visto alguns papéis na mesa dela e pretendia ajudá-la. Ryan estava bastante confiante e entendia um pouco sobre medicina. Então Azubel pergunta qual era o nome da doença que causava pupilas azuis, acompanhadas de tontura e vômito. Infelizmente, o protagonista não consegue responder a essa pergunta complexa. Ryan não tinha ideia de quantas vezes a pobre garota tinha sido enganada. Aqueles que se diziam especialistas eram todos iguais,
desperdiçando o tempo e o dinheiro dela com um diagnóstico sem sentido só para aproveitar sua inocência. Ela já havia passado por um ciclo de criar esperanças, apenas para vê-las serem destruídas. Byung-jung sabia que poções de cura não funcionavam nesse caso, e a paciente provavelmente também não estava com fome. Ao ouvir essa informação, as mãos de Atsibel começaram a tremer. Segundo Byung, a doença não tinha nome, mas ele sabia como curá-la. Então Atsibel implora por ajuda e promete recompensar o garoto por isso. O protagonista só queria a confiança dela, pois tinha o remédio perfeito para a doença. Assim, uma nova missão com o objetivo de encontrar o remédio perfeito em Edlin aparece. Para Loper isso nem fazia sentido, porque um épico garantido era simplesmente absurdo. Mas Jung nem sabia o que era isso. O loiro teve que explicar as coisas para ele, já que ele não entendia muito por ser novato. Era mais fácil pensar nos ranks como um nível combinado com um grau de raridade, e mesmo para livros de feitiços de nível 1, as performances mudam com base nesse aspecto. Com isso, Jung percebe que o guia de feitiços poderia ter um desempenho diferente na prática. Enquanto o garoto achava que isso não existia no outro mundo, Loper perguntou como eles iriam encontrar a medicina. Logo, o protagonista chega à conclusão de que precisaria usá-la em si mesmo, para ver quão bom seria um épico. Justo quando ele estava prestes a dizer para onde precisavam ir, Kyung sente uma dor aguda no peito. Loper imediatamente fica muito preocupado com essa situação. Tudo isso era culpa da mãe de Kyung, e do nada ele começa a desaparecer do lugar, deixando seu amigo sozinho. Em casa ele se faz de desentendido, dizendo à mãe que tinha algo importante a fazer. A velha senhora mostra uma expressão indescritível por alguns momentos, mas logo ela começa a bater no garoto porque a porta estava trancada. Então Jung explica que recebeu um presente de dispensa militar da Yeon e estava apenas testando. Finalmente, a velha começa a entender que era só um jogo. Ela sabia do assunto porque via na TV o tempo todo e simplesmente pede para ele não jogar tanto. Aliviado, Jung diz que só jogaria no seu tempo livre, já que seu estágio começaria no dia seguinte. A mulher se surpreende ao saber que o filho seguiu em frente com essa ideia e, mais uma vez, dá alguns tapas nele por só descobrir isso agora. Infelizmente, Jung bloqueia um dos tapas da mãe e a provoca. Depois disso, ele leva um tapa bem mais forte no rosto. Nenhum pai gostava de ver o filho arrumando emprego logo após sair do exército, e isso justificava a fúria da velha. Jung argumentou que precisava arranjar um emprego o mais rápido possível, porque assim que voltasse para a escola, começaria o seu semestre de graduação. Como a empresa ficava em Seongdo, o garoto teria que acordar bem cedo para ir, e sua mãe não queria que ele pulasse o café da manhã para trabalhar. Ao dizer que comeu um parfait como lanche, o garoto deixa a mãe ainda mais irritada e corre para o quarto para se salvar de mais tapas. Finalmente, ele se senta na cama para voltar a jogar. No dia seguinte, ele precisaria começar a trabalhar, então teria que dormir cedo. Agora Jung se sentia mal por Jung. Naquele momento, Jae Kim, que era funcionário do departamento de PR, estava lendo alguns comentários sobre a missão secreta e parecia não acreditar. Isso sempre o surpreendia, mas o Loper aleatório chamou sua atenção. Logo ele descobre que o dragão negro estava se unindo a esse cara e até o provoca, dizendo que conseguia sentir o cheiro de Ketos vindo daquele nome patético. De qualquer forma, ele decide conferir os eventos pessoalmente. Dentro do jogo, Loper estava um pouco nervoso e pediu aos espectadores que se acalmassem. Ele estava tentando a todo custo explicar o gank que seu amigo sofreu da mãe. De repente, o loiro nota um pico extraordinário nas estatísticas de visualização. Ele não entendia o que estava acontecendo enquanto o público clamava por entretenimento. Então Loper percebe que um post sobre eles havia se tornado viral no RPG. Após alguns momentos, Hyung envia uma mensagem informando que não voltaria ao jogo, mas deixaria uma boa dica. Loper logo comunica isso no chat, deixando os pobres caras eufóricos. Segundo o Dragão Negro, o gatilho para a missão de Azubel poderia ser obtido dos slimes bomba, e se seu amigo conseguisse, ele compartilharia ainda mais informações especiais. No dia seguinte, Kyung chega ao prédio da empresa onde trabalharia. Ele tentava constantemente se encorajar, então ele chega a um escritório que estava uma bagunça, tentando se apresentar aos presentes. Logo um velho nota sua presença e reclama do RH por causa disso. Assim ele ordena que Lee Min-ho leve o estagiário à sala de conferências imediatamente. O garoto, sem hesitar, se coloca à disposição do novato com uma expressão extremamente cansada. Jung deveria deixar a mochila lá e segui-lo para ver seu local de trabalho. Lee então pediu ao protagonista para apagar a lousa. De repente, um homem chega perguntando por que eram apenas os dois hoje e quem era aquele novato. Era o líder da equipe, e Lee já havia mencionado aquele estagiário para ele alguns dias atrás. Como um bom funcionário, Hyung promete dar o seu melhor no estágio. Mas o chefe não estava realmente interessado e só queria que ele fizesse o que lhe mandassem. E quando terminasse, poderia ir embora.
Hyung podia ver o futuro daquela empresa e teria que aprender o máximo possível para conseguir ficar lá por muito tempo. Finalmente, ele volta ao jogo e explica que seu primeiro dia de trabalho foi caótico. Lopper disse que entendia seu amigo e o olhou com uma expressão muito suspeita. De repente, ele começa a gritar dizendo que o plano funcionou e o número de espectadores agora ultrapassava 5.000. Ele queria começar a missão de Zubel porque ninguém havia conseguido até aquele ponto. Então Hyung zombou da imaginação do cara, que não era nada criativa. Saindo do chat agitado. Primeiro, o protagonista decide ir até o portão principal, mas antes convida a live inteira para acompanhá-lo. Lopper duvidava que seu amigo fosse um verdadeiro noob, mas sempre recebia a mesma resposta. Hyung achou que tudo era possível em um jogo com tanta liberdade. De repente, eles se deparam com uma grande discussão. A maioria dos jogadores estava lá depois de ver o novo post no fórum. Então alguém grita anunciando que a vanguarda havia chegado ao local. Logo é possível ver esse grupo de pessoas passando como se fossem donos de tudo. Lopper, ao ver a vanguarda, percebe que a descoberta de seu amigo se espalhou. Mas Hyung nem sabia quem era esse grupo. Então o loiro explica que os 10.000 melhores do ranking eram chamados de vanguarda. Níveis, proficiência, progresso e coisas assim eram usados para determinar o ranking. E entre 300 mil de jogadores no mundo, esses estavam no pódio, e apenas 500 eram coreanos. Kyung fica impressionado ao saber que esses caras não sabiam magia porque priorizaram outras coisas. Nas costas de um deles estava uma arma feita por um artesão habilidoso chamada Arco do Pássaro Dourado. Aquelas pessoas não conseguiam encontrar a missão de Azubel, mas a maioria pertencia a corporações. Eles recebiam apoio corporativo para terminar o jogo, gerando muito dinheiro no RPG. De repente alguém se aproxima, pedindo licença ao protagonista. Era uma jovem querendo saber os segredos para completar a missão que Hyung havia prometido na live. Então um cara insistente interrompe a conversa para contradizer a garota que confiava no streamer. Não demora para os dois começarem a discutir, e Hyung apenas se vira e segue seu caminho. Ele queria ir primeiro para o mar porque, para fazer a medicina, precisariam de uma vara de pescar. Lopper e o chat não entendiam isso, já que Hyung só mencionou os slimes bomba. De repente, um espectador chamado Kukudoa Milwon, enquanto o chat zombava da situação. Hyung logo percebe que as pessoas não conseguiram entender sua dica. Lopper não sabia por que precisava de uma vara de pescar e achava que a medicina estava no mar. Esse pensamento é meio bobo, mas o protagonista deixa a resposta em aberto. O loiro até começa a se perguntar se seu amigo estava mentindo e chora, querendo desligar a live. Então Hyung tranquiliza seu amigo e pede emprestados 70.000 de ouro. Lopper não entendeu bem esse pedido, e os espectadores acharam que era um golpe. Observando o lugar de cima, Hyung notou que mais pessoas haviam chegado. O loiro ainda não entendia por que precisavam de uma vara de pescar. Ele também não se importava com seu ouro. Finalmente, os dois chegaram a Eld Rock, que tinha alguns problemas de audição. Gradualmente, Hyung se aproximou e começou a conversar com o velho. Depois de dizer que queria comprar sua vara de pescar, recebeu uma resposta fora de contexto. O garoto queria pagar 50.000 de ouro por aquele equipamento. Sem hesitar, o velho pediu 100.000 adiantado. Logo Hyung percebeu que o velho não havia mudado nada e ofereceu 60. Então, os dois começaram uma discussão para chegar a um acordo. Finalmente, o velho desistiu e acabou cedendo à astúcia do protagonista. Então Hyung começou a celebrar feliz e o velho mandou ele embora. De repente, Lopper comentou que Hyung nasceu para ser streamer, deixando confuso. E ele percebeu isso no momento em que a saga para completar a missão começou. Com isso, o loiro sugeriu que seu amigo fizesse um roleplaying, mas Hyung não estava muito afim. Enquanto mostrava a sensibilidade das bombas slime a um seguidor, Lopper explodiu várias delas. Os espectadores se perguntaram como a vara de pescar ajudaria na missão. Com uma análise cuidadosa, Hyung encontrou a altura perfeita. A sensibilidade da vara de pescar era um pouco diferente da real, e ele precisava ajustá-la. Justo quando estava prestes a começar o processo, Hyung foi chamado pelo amigo loiro e informado que havia pessoas o seguindo. Hyung já suspeitava que várias equipes os perseguiam logo após saírem da cidade. Então ele pediu para pegar a janela de configurações da tela. Logo concluiu que precisaria ajustá-la. Kyung sempre amou fantasia desde jovem, mas durante o tempo no exército ninguém gostava desse tipo de coisa. Quando estava entediado, sempre lia o mesmo livro até que um novo recruta chegasse. Sem perder tempo, Kyung foi até o novato perguntar se ele conhecia aquele romance. Para sua surpresa, o recruta respondeu que sim. Mesmo tendo lido o livro dezenas de vezes, aquele novato lhe mostrou detalhes que ele nunca tinha notado. Logo Hyung ficou fascinado pelo recruta, como se tivesse entrado naquele mundo. O tempo passou e ao ver o anúncio de RPG, ele já sabia de tudo. Se jogasse com esse cara, a experiência seria provavelmente lendária.
Do nada, Loper informou que apenas a tela dele estava sendo transmitida naquele momento. Por enquanto, Hyung queria agir como se estivessem focados apenas no slime. Então o loiro tentou entreter o chat enquanto o dragão negro configurava a tela. Para Hyung era frustrante ver tudo apenas pela perspectiva de Yang. Ele provavelmente estava ansioso com a aproximação de outros competidores. A observação dos grupos que o seguiam provavelmente não duraria muito. Então Hyung ouviu passos e se virou para olhar. Logo notou a chegada dos impacientes que haviam se precipitado. Sem hesitar, começou sua preparação, empunhando a vara de pescar e atacando os caras sem vergonha com ela. Hyung comprou aquele objeto do velho porque seu gancho era especial. Aquilo tinha uma ponta tão fina que os bomb slimes não reagiam. E quando o usuário pressionava um botão, espinhos saíam da ponta do gancho, permitindo o controle explosivo sobre os slimes capturados. Aproveitando esse benefício, Hyung conseguiu lançar uma bomba aos pés do inimigo. Isso fez o líder ordenar a retirada de toda a equipe. De repente percebeu que estava chovendo slimes, e isso fez todos os caras sem vergonha fugirem apavorados. Enquanto Loper tentava se proteger, explosões inevitáveis ocorreram por toda parte. Aquela solução incrível de Hyung daria conta dos Stream Snipers por um tempo. Agora ele poderia finalmente começar o trabalho de verdade. Então o protagonista fisgou um bomb slime de cor diferente e o colocou dentro de uma bolsa. Logo, o garoto celebrou o fato de ter reunido o material necessário para a missão. Se quase todos os bomb slimes em um lugar fossem mortos, havia uma alta chance de que os restantes se tornassem defeituosos, e aquele era um bom exemplo disso. A missão não poderia ser completada apenas fazendo isso, e Hyung estava apenas mostrando os passos ao amigo. Mas o caminho não seria fácil, e eles precisavam ir para Zubel. O funcionário do departamento de RP estava um pouco cansado naquele momento após os eventos. Ele já tinha entendido que o Dragão Negro não era um novato qualquer. O iniciante provavelmente tinha uma empresa rica o apoiando, já que era um bom jogador. Kim não entendia por que esse garoto prodígio estava andando com o aleatório. Talvez isso fosse uma distração para desviar a atenção do que a vanguarda havia encontrado. De qualquer forma, o funcionário precisaria terminar a missão de Atsubu primeiro. Completar essa tarefa sozinha seria suficiente para cumprir sua cota do mês. No entanto, Kim não conseguiu alcançar esse objetivo. Nesse momento, a garota loira estava assustada com a medicina nojenta trazida por Hyung. Ele não fazia ideia de como aquela mistura era horrível. Então Atsubu informa que ela o recompensaria com dinheiro e pede para ele ir embora. Depois disso, Hyung comenta que ela estava desesperada, o que a deixou furiosa. O garoto tocou em um assunto delicado sem saber. De repente, Hyung enfia a colher na boca da garota, forçando-a a engolir a medicina. Então, um clima estranho se instala enquanto ela prova a mistura. A expressão de Loper já mostrava sua opinião sobre a atitude desprezível do amigo. Kyung forçou a Tsibol a engolir a coisa nojenta, e ela não conseguiu segurar no estômago. Então ela começa a vomitar devido aos efeitos imediatos. De repente, ela parte para cima do protagonista, extremamente irritada, e segundo ele, a semente que saiu era a causa da doença. Atsubo parecia não acreditar que havia vomitado a raiz do problema. Ela também estava doente, e Jung percebeu isso assim que a viu. Tsuebo provavelmente vinha sofrendo em silêncio há muito tempo, com medo de preocupar a mãe. Além disso, havia a possibilidade de pessoas como Júlio usarem a doença contra ela. Era meio óbvio como Hyang descobriu tudo isso. A Suble havia engolido uma semente parasitária que crescia no sul e se alojou em seu estômago. A garota provavelmente contraiu isso ao comer ingredientes importados daquela região, e o slime bomba era a única coisa capaz de removê-lo. Por isso o slime, que não explodiu por ser defeituoso, era necessário para a cura. Sem suas propriedades explosivas, sobrava apenas muco e a toxina que induzia ao vômito. Como não era uma doença real, ela só precisava vomitar a semente para ser curada. Agora que a Zubel estava curada, ela não precisaria mais daquela medicina e deveria levá-la para sua mãe. Era claro para Hyung que, mesmo sendo um jogo, a garota não havia mudado nada. Ela ainda se importava mais com o sofrimento dos outros do que com o seu. Apesar de ser um pouco dura, a Zubel nunca parou de ajudar ninguém. Hyung desejava sinceramente, do fundo do coração, que sua amiga encontrasse a felicidade. Entrando na cena, a garota aparece entregando as medicinas para sua mãe. Uma pequena colherada já era suficiente para curar a velha. Quando a mulher finalmente engole o slime, a Zubel mal consegue acreditar que funcionou. Depois disso, ela conta para os meninos que enormes sementes saíram de sua mãe. Agora, a Zubel queria se vingar dos médicos que a enganaram por tanto tempo. Fazia muito tempo que Hyung não via aquela garota sorrir. Ela o agradeceu emocionada enquanto o chat babava pela beleza dela. Até Loper ficou emocionado com a recuperação, enquanto Hyung olhava para o painel. Como Otsu e sua mãe foram salvas graças aos meninos, ela tinha que recompensá-los. Assim, entrega o livro de feitiços que eles estavam procurando, e Hyung a agradece sinceramente.
Lopper fica fascinado pelo objeto, mas o protagonista não deixa ninguém tocá-lo e já demonstra vontade de partir para a próxima missão. De repente, Etsuba informa que tinha mais presentes para os meninos. Ela então entrega um saco de ouro muito pesado. Ela estava dando mais recompensas do que o normal e Lopper fica bastante feliz com isso. Segundo o sistema, a primeira recompensa pela conclusão seria concedida agora. Com isso, a quantidade de ouro é ajustada ao limite máximo. Além disso, mais pontos de atributo e XP são aplicados. Os jogadores também são recompensados com mais 5 níveis. E o Grimório de Etsubo salta do grau heróico para o único. Jung parecia não acreditar e olhava fascinado para o objeto brilhante. O protagonista achou que isso seria suficiente, contanto que Etsubou estivesse feliz. Depois de ver a frase primeiro a concluir, um pensamento surgiu em sua mente, e isso provavelmente não poderia ser consertado. Lopper nem sabia que havia essa possibilidade. Ele ficou bastante impressionado com essa chamada recompensa de primeiro clear. Então ele pede ao amigo para dizer algo aos espectadores. Lopper tentou acalmar a multidão naquele momento porque nem Jung sabia disso. Ele não sabia o que fazer porque o chat estava muito rápido e ele não conseguia nem ver o que estavam dizendo. De repente, Etsubu entrega mais uma coisa ao protagonista. Com isso, ele se sente lisonjeado por receber mais um presente. Jung desbloqueou mais uma conquista por ser o primeiro a ajudar Etsubu. Aquele pedaço de papel era uma carta de apresentação para o ferreiro, caso o garoto precisasse de uma arma. Etsubu já havia percebido que eles não tinham equipamentos defensivos decentes e em bom estado. Segundo Jung, o mau cheiro vinha dos slimes, e a garota foi forçada a comer aquilo. Finalmente, Etsuo agradece novamente e se coloca à disposição dos meninos. Agora, não havia nada específico para a dupla fazer, e como era um mundo aberto, eles podiam ir a qualquer lugar. Começar em Edlen era igual para todos, mas depois disso, tinha um alto grau de liberdade. No entanto, o jogador precisava ter cuidado para não se meter em encrenca. Após uma sugestão de personalização, Lope deixou Jung um pouco pensativo. O loiro havia passado 5 horas seguidas se personalizando para parecer mais chamativo. No jogo também havia a possibilidade de mudar de gênero, e isso enganou muita gente. Então Hyung percebe que ele tinha que decidir o próximo destino da dupla sozinho. De repente ele ouve um som muito familiar. Era um usuário doando 50.000 won, dizendo que queria ver Tsubli bravo. Loper imediatamente fica eufórico e agradece a Respectase pela doação. Como eles dividiriam todos os ganhos, cada um havia feito 25.000 won. Mas inesperadamente, essa primeira doação desencadeia uma sequência de outros grandes depósitos. Um deles chegou a 100.000 won, e os olhos do loiro brilharam com esses valores. A contagem de visualizações estava insana, superando 8.000 pessoas na livestream. Só por completar uma missão, milhares de pessoas apareceram. Jung parecia um pouco tímido, apenas agradeceu pelas doações, enquanto Loper não conseguia ficar parado. Todos os depósitos totalizaram cerca de 500.000, e 50% desse valor pertencia ao protagonista. De repente, o loiro começa a fazer uma dança de gratidão ridícula, deixando todos envergonhados. Só por completar uma missão, o resultado foi incrível, e se continuasse assim, Hyung poderia ganhar muito dinheiro. Ele poderia finalmente alcançar seus objetivos financeiros. A deusa já havia mostrado a ele o fluxo do tempo na realidade. Naquele lugar, sua mãe havia desistido da vida só para encontrá-lo, e por isso ele queria fazê-la feliz. Loper logo pede ao amigo para usar o Grimório, enquanto a multidão estava ansiosa. Finalmente Hyung começa a abrir o amuleto, e não demora muito para o ataque da bola de fogo aparecer em um painel de informações. Isso foi muito anticlimático, e poderia quase ser considerado uma trapaça. Loper estava eufórico com isso e sentiu sensações que nem Hyung poderia sentir. Mas de repente o protagonista afirma que ele também sentiu, após uma leve demora. Parecia que ele havia absorvido a magia, refletindo o que aprendeu no outro mundo. Assim Hyung percebe o que queriam dizer com um personagem existente lá pela primeira vez. Do nada, Loper grita para o garoto usar logo, pois os espectadores estavam esperando. O primeiro alvo seria uma pedra bem na sua frente. Jung precisava focar seus pensamentos na mão. Após um breve suspiro, ele usa o poder da bola de fogo, causando uma explosão colossal na área. Loper assistiu tudo maravilhado e achou incrível. Mesmo sendo nível 1, era mais do que Jung esperava da habilidade. De repente, o protagonista nota algo que faz seus olhos se arregalarem. Um novo efeito foi desbloqueado naquele momento. Isso parecia familiar para o garoto, que entra em uma espécie de ilusão óptica por alguns momentos. A expressão de Hong era de pura surpresa, e então um painel aparece com informações sobre o gravador de 55 vezes, além da palavra-chave. Logo o garoto até range os dentes de raiva, pois a maldita deusa claramente teve um papel nisso. Hong não tinha dúvidas de que a mulher estava assistindo tudo. Logo seu amigo demonstra preocupação com a situação. De qualquer forma, Loper não entenderia mesmo que o protagonista explicasse. Então Hong dá uma breve desculpa
e pede ao amigo para testar a habilidade também. O loiro fica muito animado com isso, mas o protagonista estava apenas curioso. Sem hesitar, Lopper se concentra e usa a magnífica bola de fogo, mas infelizmente o resultado não é como esperado. Assim, o loiro cai em desespero e fica envergonhado com isso. Para ele, era difícil aumentar a proficiência mágica, ao contrário do amigo que alcançou os ranks únicos de imediato. Lopper estava indignado com essa injustiça, enquanto Hyung se gabava de seu poder. As pessoas só pensavam no rank único, mas a diferença de proficiência devia ser enorme. Com isso, Hyung diz que Lopper entendeu a magia completamente errado. Não se podia usar magia com um único clique, e isso poderia ser culpa do Grimório Júlio. Mas o problema estava em um lugar ainda mais fundamental. As invocações e a gestão de mana precisavam ser calculadas, e a diferença de rank não era tudo. A magia se mostrou muito útil, mas Hong não planejava torná-la seu poder principal. Após toda a explicação, Lopper pergunta se seu amigo criou o personagem no dia anterior. Enquanto isso, o chat estava zombando da decisão do protagonista. Tantas mensagens que Hong fica irritado e começa a discutir com os espectadores. Lopper então tenta tapar a boca do amigo na tentativa de acalmá-lo. De repente, os dois recebem uma boa doação e param com essa tensão. Com essa terapia financeira, a dupla rapidamente se acalma. Magicamente, a raiva de Hong desapareceu porque ele amava dinheiro. Então ele pergunta se o chat queria saber seu próximo destino, pois já tinha um lugar em mente. Fazia tempo que Hong não pisava naquele lugar e ele não seguiria a missão principal como plano A, pois precisava adquirir algumas habilidades primeiro. Então, os dois amigos entraram na loja. Aquele lugar sempre dava arrepios em Lopper. Logo, o caçador Leitner nota a presença dos novos clientes. Sem perder tempo, Hong informa que veio aprender a usar um arco. Ao ouvir isso, o cara solta seu machado de forma brusca e pergunta se o garoto já tinha coragem suficiente. O protagonista responde audaciosamente que sim. Para passar na missão de teste de Leitner, Hong precisava alcançar a pontuação mínima e ganharia recompensas por isso. Sem hesitar, o garoto faz algumas perguntas ao professor, que confirma as regras. Preocupado com o teste, Lopper sugere que ele invista pontos em agilidade. Mesmo assim, Hong estava confiante e logo atirou sua primeira flecha. Por causa da falta de agilidade, o resultado não foi bom, mas ele conseguiu tirar algo útil. Lipper então deixa seu amigo de lado e para de opinar para prestar atenção nas próximas tentativas. Na segunda, Hong consegue uma boa pontuação e deixa seu amigo incrédulo. A visão do garoto em cada tentativa era inacreditável. Ao acertar a pontuação máxima várias vezes, ele rapidamente alcança os pontos necessários para passar no teste. Foi um momento em que Hong conseguiu algo que deveria ser impossível com equipamento de nível 2. Um pouco mais longe, uma garota estava entediada porque queria oponentes dignos. De repente, ela nota a chegada de uma dupla e os chama de idiotas. Lieber estava pulando enquanto andava, o que deixava seu amigo bem desconfortável. Ele estava radiante e não conseguia parar de expressar seus sentimentos. Foi incrível, e até fez Lopper pensar que Hong já tinha usado um arco antes. O loiro estava bastante entusiasmado porque nesse ritmo eles ficariam ricos em pouco tempo. Só por precaução, seu ele fez uma aposta com o chat, especialmente porque ninguém imaginava que o protagonista tivesse tanta habilidade com um arco. Lauper queria fazer mais coisas assim de vez em quando com seu amigo e, sem hesitar, pergunta qual seria o próximo destino. Ron queria levá-lo para aprender esgrima, mas primeiro precisava adquirir velocidade, que seria essencial para essa atividade. No entanto, Lauber achava essa habilidade inútil e o protagonista teria que mudar de ideia. Essa NPC se chamava Ria, e as pessoas evitavam sua habilidade devido à alta dificuldade da missão necessária para obtê-la. Lauber tinha suas dúvidas se seu amigo tão confiante conseguiria. Então Hein dá um passo à frente e se aproxima da NPC. Ele informa que quer aprender a melhor coisa que ela tem a ensinar. A mulher concorda, mas de repente rouba a bolsa de moedas do garoto e se afasta. Ela então informa que há uma taxa de 5.000 para ensiná-los. Ria fica surpresa ao ver que Hyung não reagiu e realmente queria ser ensinado. Ao longo dos inúmeros ciclos, aquela mulher já havia roubado muito, então aquilo estava saindo barato. A garota fez questão de deixar claro que não gostava do protagonista, e assim ela começa a lição desafiando-o a pegá-la. Yun precisaria encontrar a professora que havia fugido, dentro do limite de tempo, para conseguir a recompensa desejada. Essa missão era quase impossível, e o garoto precisaria de 5 tentativas diferentes. Durante esse tempo, ele não poderia fazer outras missões, muito menos sair do jogo. Lauper duvidava que Hyung conseguiria pegar Ria, mas o garoto estava determinado. Como precisava de ajuda, ele decide pedir assistência a Atsubel, que estava relacionada ao alvo. Laeng, o garoto justificou que sabia dessa informação como todo mundo. Felizmente, com essa desculpa, o loiro concorda em ajudá-lo. Elas eram irmãs e, mais uma vez, Shai mente para Lauper sobre como descobriu isso. O chat duvida de tudo isso, mas o protagonista tenta persuadi-los de forma inteligente.
Segundo ele, a falta de atenção e as atitudes equivocadas dos espectadores obscureceram a verdade. Depois disso, Chaim para de discutir e acompanha seu amigo na busca por Ria. Enquanto isso, a garota estava relaxando, brincando com um gato fofo. Ela achou que a dupla havia desistido da missão e nunca a encontraria ali. Mas de repente, sua irmã chega ao local, deixando-a surpresa com a companhia. Ria até começa a suar frio ao ver os companheiros de Acibel. Ela tenta desmerecer a conquista do garoto, mas ela mesma disse que vale tudo nessa busca. Logo, Atsubi chama a irmã para conversar, já que a havia aconselhado a parar de roubar. A loira então repreende a pequena ladra, que só aprenderia a lição quando fosse presa. Depois de repreender a irmã, Atsuba pede que ela vá à loja assim que terminar. Ria apenas concorda, enquanto Ain agradece ao amigo. O protagonista havia alcançado um feito inédito, e como uma promessa deve ser cumprida, Ria lhe entrega a recompensa da missão. As recompensas eram proporcionais ao tempo de conclusão da missão. Por isso, Chaim recebe outro livro de habilidade rara. Com isso, a garota se afasta, deixando claro que não quer ver o protagonista novamente. De repente, Lauper, exausto, chega, celebrando que finalmente encontrou seu amigo. Ele se surpreende ao ver que o resultado de toda aquela caminhada foi mais um item único. Sem perder tempo, Chaim confirma que é hora de aprender esgrima. Aquele livro era um item consumível, algo que o protagonista nunca se acostumou. Nesse momento, os espectadores queriam saber por que Chaim escolheu aprender a habilidade de velocidade. O garoto rapidamente usa um simples sprint como exemplo para justificar sua escolha. Embora para Lauper, a habilidade fosse praticamente imperceptível durante o RP. Para ele, nem mesmo a qualidade única fazia diferença. Mas Chaim se mantém firme em sua decisão. Como o protagonista mencionou querer aprender esgrima, Lauper insiste em tentar ensiná-lo, apesar de não saber muito. Aim então pede a opinião do chat sobre o assunto, o que deixa Lauper bem desconfortável. Parecia que a maioria dos jogadores, incluindo Jan, estava seguindo um caminho de progressão semelhante, provavelmente por causa do guia. Ninguém havia conseguido completar a missão de Azubel antes por causa do golpe de Yuliu, que impediu qualquer interação com a garota. Normalmente, a loira seria levada embora e nunca mais vista, enquanto Ria se tornaria completamente inútil. Portanto, o fato de Chaim ter conseguido quebrar esse ciclo era um sinal de que ele estava no caminho certo, e certamente conseguiria vencer o RP de sua própria maneira. Ele não sabia o que a deusa estava pensando, mas não queria mais ser seu fantoche. Depois de andar por um bom tempo, Caim percebeu que o eremita Espadaquim morava muito longe. Eles finalmente chegam ao local e anunciam seu desejo de aprender esgrima. Ao perceber que tinha visitantes, o homem simplesmente os encara com um olhar gélido, que deixa Lauper apavorado. Depois de terminar sua bebida, o Espadaquim Balder finalmente se levanta. Ele imediatamente ordena que eles balancem suas espadas até que ele diga para parar. Eles também podiam usar a área de treino logo atrás deles. Como estavam lá para aprender esgrima, palavras eram desnecessárias. Sem hesitar, Huon deixa sua espada de ferro cair no chão e empunha de madeira. Geralmente as pessoas levavam muito tempo para completar ambas as etapas da missão. Muitos falharam porque achavam que seria fácil, apenas para a realidade bater forte no final. Lauper tinha certeza de que NPCs que ensinavam habilidades eram capazes de matar jogadores. Uma aposta então começa no chat sobre quanto tempo Huong levaria para completar a missão. Com uma quantia substancial em jogo, Lauper fica eufórico e rapidamente avisa ao amigo que a tarefa agora vale 800.000 won. O protagonista imediatamente respira fundo e se concentra. O aspecto mais importante de balançar a espada de madeira não era a contagem de repetições ou o tempo gasto. Primeiramente, Baldur nunca esperou muita habilidade de espadachins iniciantes. No entanto, a maioria dos jogadores assumia que uma espada era a arma mais fácil de usar. Para Baldur, testemunhar essa mentalidade poderia ser altamente insultante. O homem simplesmente queria uma atitude sincera em relação à lâmina. Depois de olhar para o garoto por um curto período, ele levanta a mão e afirma que já viu o suficiente. Uma expressão feliz aparece no rosto de Hung ao perceber que sua estratégia funcionou. De repente, um painel do sistema aparece com uma missão para derrotar Baldur em um duelo, marcando a fase 2. Lauper entra em pânico ao perceber que isso não significa que a tarefa foi concluída. Vendo que perdeu a primeira aposta, um usuário oferece uma aposta de tudo ou nada. Jung pergunta ao amigo se ele realmente vai aceitar a proposta. Se o protagonista conseguir bloquear o inimigo 4 vezes, ele ganha o dobro, mas se falhar, terá que pular de bungee jumping na vida real com Lauper. Com o nível atual de proficiência do garoto, conseguir isso poderia ser bem difícil. Lauper estava apavorado, pois tinha um medo extremo de altura. De repente, Hyumi lhe lança um olhar cético. O protagonista então tranquiliza o amigo, dizendo que ele não precisaria pular, pedindo para confiar no processo. De repente, o deus da espada adiciona 1 milhão de won à recompensa da missão e elogia a amizade deles.
Gyang mal consegue acreditar na quantia que está ganhando no jogo. Com isso, ele começa a encarar Baldur com uma expressão destemida. Sem demora, os dois seguram suas espadas firmemente e se preparam para o combate. A aura ao redor da arma de Baldur é impressionante e ele avança em direção ao protagonista. Hyun fica um pouco nervoso ao perceber que a luta realmente começou. O garoto então levanta sua espada para se defender do primeiro golpe do oponente. Nesse momento, Lopper e os espectadores estavam em choque com o ataque feroz de Baldur. O imenso esforço que Hyung fez para bloquear aquele golpe era evidente em seu rosto, mas admiravelmente ele consegue suportar. Baldur parece insatisfeito com os pés do garoto e já se prepara para um novo ataque. De qualquer forma, Hyun estava posicionado, esperando o próximo golpe. Não demora para Baldur avançar novamente e mais uma vez o garoto bloqueia sua tentativa. Então, o protagonista percebe que seu senso de movimento estava ruim devido à taxa de sincronização do equipamento. Mas por outro lado, ele aprendeu a usar agilidade como tática. Baldur logo percebe que o garoto estava muito concentrado. Provavelmente era por causa de sua compostura ou da situação inesperada em que se encontrava. Depois de ouvir isso, Hyun responde em um tom de extrema zombaria. Então Baldur comenta que o garoto entendeu errado sobre ele e decide acabar com isso rapidamente. Mais uma vez, Hyun provoca o grandalhão e eles começam uma troca frenética de golpes. O protagonista estava lutando demais para segurar seu inimigo. Lopper se perguntava por que uma simples missão de esgrima era tão difícil. Graças ao amigo, ele conseguiu desviar por pouco de um golpe que teria sido fatal. Nesse momento, o chat comentava sobre o desempenho da luta. Baldur provavelmente estava ficando ansioso porque o protagonista estava aguentando mais do que o esperado. Assim, ele avança em Hyung mais uma vez. Infelizmente, o garoto consegue bloquear seu ataque novamente, deixando-o com uma expressão de incredulidade. Hyung já havia notado que os movimentos do inimigo estavam se tornando mais amplos, então eles recuam e se encaram por alguns momentos. Isso dá ao garoto tempo para descansar e pensar sobre como os golpes estavam ficando mais perigosos, mas não demora para que eles comecem a lutar novamente. Mais uma vez, a aura sinistra de Baldur colidiria com a força de vontade do pequeno garoto. Mais uma vez, ele consegue defender-se do ataque do grandalhão. Mas infelizmente, sua espada começa a enfraquecer até não aguentar mais e se partir, deixando-o completamente indefeso. Baldur parecia não acreditar no que estava vendo, e do chão, o garoto se gaba de ter conseguido bloquear seus ataques 4 vezes seguidas. Naquele instante, Hyang comemorou por ter conseguido completar a missão. O chat não entendeu bem, já que ninguém havia vencido a luta ainda. Esse duelo terminou porque a espada de madeira quebrou. Mesmo sem um vencedor, Hyang já estava ansioso para receber seu pagamento depois que Lopper encerrasse a transmissão e fizesse os cálculos. O loiro garantiu que faria a transferência corretamente, sem enganar o menino. Ele queria saber o que Rain fazia antes de entrar para o exército. O protagonista tentou inventar algumas desculpas enquanto o chat fazia suposições. Então, Lopper confirma que todo o dinheiro da missão iria direto para o Dragão Negro. Isso porque ele completou essas missões usando sua pura habilidade física. Por causa disso, ele ficou feliz por não precisar fazer bungee jumping. Vendo que o garoto acreditou, o chat começou a zombar dele, dizendo que era tudo uma brincadeira. De repente, um espectador doa 100.000 won para ver o menino usar sua espada a mais. Logo, Rain olha para trás e nota a presença de Baldur. Parecia que aquele homem estava furioso. Mesmo em silêncio, ele tentava conter sua raiva. Baldur provavelmente estava se culpando por ter seus movimentos lidos por um novato como ele. Então Rain pergunta se o duelo realmente acabou. Baldur confirma essa informação e pede para ele esperar um pouco. Assim, o garoto percebe que o cara estava cerrando os dentes para evitar mostrar emoções. Não demora para Baldur voltar com uma recompensa para seu oponente. Agora, Rain tinha 4 habilidades bem desenvolvidas. Logo, o painel de informações aparece com todas as suas recompensas e um poder único. O chat parecia não acreditar, e um dos espectadores até pediu aulas particulares. De repente, Hyung puxa seu amigo, pedindo que ele mostre algumas reações, pois o trabalho ainda não havia sido totalmente concluído. Sem demora, Lopper diz que daria algumas aulas para seus seguidores, mas é imediatamente repreendido. Após alguns segundos de silêncio, ele informa que ouviu seu mestre se mover para Edlin, e se o menino o encontrasse, deveria entregar aquele objeto para o cara. Ele com certeza ouviria as palavras que o protagonista tinha a dizer. Por causa disso, ele já convoca seu amigo para voltar à cidade juntos. De repente, uma pessoa faz uma doação, dizendo que Baldur teria muito trabalho naquele dia. Lopper, nesse momento, estava curioso para saber se eles iriam ao mestre do grandão. Mas Hyung, que parecia bastante cansado, simplesmente disse que decidiu encerrar o dia. Ele tinha que ir trabalhar e não dormir bem seria um problema. Então o protagonista começou a sair do jogo, mencionando que não poderia voltar logo após terminar o trabalho.
Voltando à realidade, o menino percebeu que estava bem quente. Ele estava suado, provavelmente porque havia se concentrado muito durante a missão de esgrima. De repente, seu celular começou a receber algumas mensagens que chamaram sua atenção. Era Loper avisando que enviaria o pagamento logo antes de dormir. Depois disso, não demorou para o depósito cair na conta do protagonista, e o valor era tão alto que o surpreendeu. O garoto mal podia acreditar na quantidade de doações que haviam recebido em tão pouco tempo. Isso fez pensar se realmente valia a pena trabalhar em um emprego normal, considerando que ele havia jogado apenas por 10 horas. Hang estava de volta à realidade, mas desta vez estava seriamente considerando voltar àquele mundo. Mesmo assim, o garoto estava preocupado com o amigo que o incentivava a continuar. Mas não havia garantias de que as doações sempre seriam assim. Seria bom para o garoto mostrar um pouco de amor ao filho de vez em quando. Com esses pensamentos, ele adormeceu e acordou com a mãe chamando. Ela também questionou a enorme quantia na conta dele. Hang ficou sem palavras por alguns momentos, apenas encarando a mãe. Ela não conseguia entender como o garoto poderia ter ganhado tanto dinheiro de forma legítima. Não deu a ele a chance de se explicar, achando que era tudo jogo. Ele então explicou que estava transmitindo o jogo, e foi assim que ganhou um pouco de dinheiro. O protagonista era um bom garoto e não faria nada ilegal. A mãe disse que queria conversar com ele depois do trabalho, pois ele também precisava se preparar. Ele estava determinado a trabalhar duro para que ela pudesse viver confortavelmente. A dura realidade da vida era diferente de tudo que Hyung havia vivido. Até que recebeu sua primeira bronca por dormir no trabalho, o que o deixou bastante irritado. Assim que Hyung chegou ao escritório, seu subordinado lhe entregou uma pilha de documentos. Ele estava prestes a começar a trabalhar quando o líder da equipe o chamou. O cara o chamava de versão de teste e o humilhava por coisas sem relação ao trabalho. Ao perguntar que tipo de café ele deveria trazer, o garoto acabou irritando o homem rude. Quando voltou com o café, o subordinado estava sendo repreendido pelo líder. E então ele abriu a boca devagar para dizer que não seria possível devido à carga de trabalho. O cara viu isso como um desaforo, achando que Minho estava escolhendo seu trabalho. Ele começou a insultar o subordinado justo quando Yang chegou com o café. Não demorou para os dois começarem a pegar os documentos do chão. Mas Minho parecia ter muito em mente. Refletido no monitor, seus olhos pareciam mais vazios do que o normal. De repente, pediu desculpas a Rambit por mostrar um lado feio das coisas. O protagonista estava tranquilo, achando que o líder da equipe estava apenas de mau humor. Um novo projeto que o idiota havia lhe dado já estava em andamento. Então o expediente termina e, ao descer do ônibus, o protagonista ouve alguém chamando. Era Yang perguntando como tinha sido seu dia no trabalho. Ao se sentar na cadeira, Hyung simplesmente derrete de tanta exaustão. A sociedade corporativa era um saco para ele, e seu desejo era fazer stream por horas xingando o chefe. Enfim, Hong só queria saber as informações que o amigo ia compartilhar. E sem demora, Yeon mostra as mensagens que receberam após a stream, que incluíam várias empresas importantes. O salário de uma dessas grandes corporações chegava a incríveis 100 milhões mil won. Na visão de Yeon, a melhor alternativa era que o amigo escolhesse uma empresa para se aliar. Mas ao olhar para o rosto de Yeon, ele percebe que algo não estava certo. O protagonista estava quase certo de que seu amigo estava mentindo, mesmo que ele negasse até a morte. Entrar em uma grande corporação não parecia benéfico para Yeon. Yeon não sugeriu isso com más intenções, mas seu amigo sabia que havia outros sentimentos por trás de tudo, e por isso lhe dá algumas boas pancadas na cabeça. Depois que para de apanhar, ele nota várias semelhanças entre seu amigo e seu tio. Yeon só queria que Hyung conseguisse um bom emprego que pagasse bem. O protagonista estava muito grato por essa proposta irresistível, mas queria mais transparência sobre as prioridades do amigo naquele momento. Então Loper afirma que o RP não lhe servia. Buscar um alto nível de liberdade e aventura parecia legal, mas jogar sozinho era mais difícil do que ele imaginava. E na opinião dele, Hong estava mostrando grande potencial no RP. Ele só queria assistir aos momentos gloriosos dos amigos, compartilhando tudo com o maior número de pessoas possível. Por isso, desejava estabelecer uma agência de canais centrada no protagonista. Em vez de uma empresa normal, seria uma espécie de guilda que combinava o jogo e a realidade. E isso era exatamente o que Yeon havia mencionado no exército, mas como ele ganharia dinheiro ainda não estava claro na mente de Hyung. Assim, Yeon explica que ele faria uploads de vídeos para o gravador e lucraria com os anúncios. E Hyung era muito famoso na plataforma, com vários conteúdos em alta. As pessoas que assistissem ao garoto começariam a jogar RP, aumentando o número de aliados nessa jornada. Essa era a proposta de Hyung, mas ele estava suspeitando da questão dessa chamada empresa. Assim fica claro que ele seria um vice-CEO da instituição e faria as streams de forma autônoma, apenas com a ajuda de Yeon de vez em quando.
Após esses esclarecimentos, eles finalmente chegam a um acordo. O motivo pelo qual Kyung aceitou foi por causa do amigo, mas também seria sua última chance de chegar ao aeroporto. Se ele conseguisse passar do jogo e encontrasse essa coisa, provavelmente saberia o motivo pelo qual tinha morrido tantas vezes. De repente, o celular de Yeon começa a vibrar repetidamente. Várias mensagens já estavam chegando novamente, e isso era comum na vida de uma pessoa popular. Mas algo ali acaba preocupando o garoto, que precisa fazer uma ligação urgente. Ele estava desesperado porque a pessoa não estava atendendo, e isso deixou Hyung preocupado. Tudo isso tinha a ver com a Golden Ball Vanguard que tinham visto em Edelin. Eles faziam parte do grupo de avanço de uma empresa alemã chamada Hachenhei. A informação era que a recompensa pela missão Azubel diminuía de acordo com o número de jogadores que a completavam, gerando um monopólio. E na comunidade, rumores diziam que Hyung havia tramado tudo isso. O cara estava protestando contra Rashtan, Black Dragon e Loper. Naquele momento, ele afirmava que era impossível confiar em alguém naquele mundo. Seu amigo o repreendeu, dizendo para ele ser grato pela boa recompensa que havia conseguido. Era meio óbvio, mas ele não entendia o motivo pelo qual o prêmio era melhor para quem completasse a missão primeiro. Por isso, seu amigo havia dito para ele agir rápido, mas agora os slimes já não eram mais visíveis. De qualquer forma, o dragão negro teria que se explicar naquele dia para lidar com a situação. Enquanto isso, ele pensava em quão grande era Rashtan. Os jogadores refletiam a grandeza da empresa, principalmente por ter um arqueiro ranqueado, mas nada era impossível de resolver. Depois de pensar, Hong diz a Yeon que iriam atrasar o início da transmissão. Com isso, ele continua bebendo enquanto a noite cai. Ao abrir um livro, ele ri ao encontrar o conteúdo desejado. Então ele decide entrar no mundo para ver algumas coisas. Imediatamente, o protagonista lembra da localização de uma caverna. Como esperado, os Bomb Slimes estavam lá em abundância, e havia um motivo para isso. Sabendo disso, não demora para Hyung encontrar o Rei Bomb Slime de nível 7. Essa criatura tinha a habilidade de atrair indivíduos normais, absorvendo-os e crescendo de tamanho. Mas deveria haver outra razão para atrair tantos assim. Ao observar o teto da caverna mais de perto, o protagonista nota algo brilhante lá em cima. Parecia ser uma isca para monstros, com o nome Rosten escrito. Esse item de uso único poderia ser obtido em uma masmorra no norte. Rosten havia instalado a isca na caverna onde o rei Bomb Slime nasceu, e a habilidade do monstro combinada com os efeitos do amuleto causava toda essa confusão. Por isso fazia sentido que não houvesse nada na floresta. Sem hesitar, Huong começa a usar sua bola de fogo. Imediatamente, seu poder começa a dominar a área. Após alguns momentos, o slime gigante é atingido e consumido pelo fogo. Com isso, o sistema informa que o jogador ganhou uma série de benefícios. Nesse momento, Wong só queria saber quantas criaturas haviam sido atraídas para a área. O vídeo postado na comunidade se tornou um assunto muito discutido. Na verdade, o protagonista gravou na caverna e Wong o enviou anonimamente. O vídeo não incluía a parte em que ele exterminou os Bomb Slimes, e naturalmente os comentários direcionavam ofensas a Rosten. Tromber era um NPC que o garoto encontrou no guia. Esse cara cavou a caverna onde o Rei Bomb Slime estava e ficou arrasado por ter seu lugar roubado. A especulação sobre o desaparecimento das criaturas e a existência de Zentrumbor facilitou tudo para o protagonista. O mais estranho era que, embora o nome do cara estivesse no guia, não havia informações sobre a caverna. Esse livro mostrava apenas o conhecimento de um aventureiro. Várias informações foram registradas, mas sua precisão era ambígua, com desvios da verdade. Parecia que uma parte do quebra-cabeça foi intencionalmente deixada de fora do guia, e por isso Hyung questionou a verdadeira identidade do aventureiro A. Segundo o cara loiro, uma pessoa precisava maximizar esse poder com extrema dificuldade para então aprender a habilidade da próxima ramificação. Por isso, as pessoas escolhiam um caminho diferente, mas para o dragão negro as coisas eram bem diferentes. Ele alcançaria incríveis 100% de proficiência em um único dia. Lauper tentou enganar a si mesmo achando que isso era apenas uma pegadinha de 1º de abril, mas Hong afirma que isso era só para o primeiro nível, para começar. Mesmo assim, Lauper exigiu provas, já que dominar qualquer magia levava pelo menos um mês. Logo depois, o protagonista abre sua janela de status, confirmando tudo que havia dito. O cara loiro parece incapaz de acreditar no que está vendo, e até cai de joelhos. Ele achava que isso era impossível e considerou a possibilidade de ser um bug do jogo. Então Hong explica que não era culpa dele, pois as coisas acontecem naturalmente. Além disso, pede ao amigo para não mencionar essa questão de proficiência na transmissão ao vivo, porque ele planejava mostrar algo bem interessante. E tudo isso tinha a ver com os vilões de Rosten. Finalmente, uma nova transmissão ao vivo começa, e Lauper dá boas-vindas aos espectadores que exigiam explicações pelo atraso. Sem hesitar, ele explica o motivo do atraso e afirma que a dupla não tinha nenhuma ligação com Rosten.
Naquele dia promissor, o Dragão Negro faria algo antes de encontrar o Mestre de Baldur. Nesse exato momento, ele recebeu a notícia de que Lia havia fugido de novo. A garota realmente não ouviu uma palavra, disse Atseok-Seol. Jung tenta entender o lado da menina e tranquiliza o amigo. Ela realmente esperava que pudessem viver juntos sem brigar algum dia. Após ser questionado, o protagonista expressa seu desejo de aprender a próxima habilidade mágica. Com um único pedido, ele recebe a aprovação de Atsopsel, deixando o chat eufórico. Sem muita demora, a garota entrega o segundo livro mágico ao protagonista. Logo depois, o painel de informações aparece, detalhando a próxima missão e suas recompensas. Ao segurar o livro, Hyung nota algo do lado de fora que chama sua atenção. Os guerreiros observavam tudo pela janela com grande curiosidade. Assim, o protagonista finalmente começa a abrir o livro. De repente, uma enorme quantidade de aura começa a fluir do amuleto, e o painel aparece, listando os vários benefícios que Jung estava recebendo naquele momento. Lauper ficou completamente chocado ao ver que o Dragão Negro subiu de nível e aprendeu a habilidade Explosão de Fogo. Segundo Atsibel, se Jung ficasse preso, deveria tentar ir ao laboratório de pesquisa mágica na cidade de Ifrit, e após agradecer a garota, ele finalmente sai do estabelecimento. Ao abrir a porta, a dupla se depara com uma multidão. Rashan também estava lá, o que deixou Lauper um pouco assustado. No meio de toda aquela gente, um cara estava olhando fixamente para o protagonista. Mesmo assim, os dois continuam caminhando em sua direção. Aí então o provoca, dizendo para o cara consertar sua expressão assustadora. Ele esperava que tudo desse certo, mas estava curioso para ver como a história se desenrolaria. Nesse ponto, a multidão já havia entrado no estabelecimento e estava importunando Atsuba por um livro mágico. Lope logo comenta que aqueles caras eram realmente sem vergonha. Ain concorda. Como não era difícil notar a ganância deles, Loper ainda não entendia o que seu amigo queria mostrar, ficando mais confuso a cada palavra que saía de sua boca. Dentro da loja, o esquisito organizou a multidão para abrir seus livros ao mesmo tempo. Assim, a contagem regressiva começa enquanto a dupla observa tudo do lado de fora. E finalmente, na contagem de 3, todos abrem os itens ao mesmo tempo. Shine fica feliz com isso, pois era finalmente hora do show começar. Então, de repente, todos os livros pegam fogo sem motivo aparente. Nem mesmo o chat conseguiu entender aquele evento bizarro. Pessoas desesperadas tentaram em vão apagar o fogo com magia do vento. Enquanto isso, Atsuba estava furiosa ao ver a loja inteira em chamas. E não demora para ela expulsar todos aqueles idiotas de sua loja. Eles iam queimar até as cinzas, e isso era exatamente o que Jaime estava falando. De repente, um cara anuncia que a recompensa da missão havia mudado. O sistema deixou claro que as recompensas haviam diminuído, mesmo que ninguém tivesse aprendido a nova habilidade. Ao questionar seu amigo, o esquisito descobre que ninguém teve sucesso. Após pensar por um momento, o atirador rancoroso decide se aproximar da dupla.